Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Associação Portuguesa de Alzheimer, que vem representada pela doutora Ana Margarida Cavaleiro, que é diretora do Departamento de Formação e Projetos da Associação. Muito boa tarde. Boa tarde. Veio aqui para nos falar, então, da associação, dar aqui para nós uma visão geral da associação e depois falar alguma coisa também sobre a doença em si e as suas repercussões aqui a nível nacional. A Alzheimer Portugal é uma associação de âmbito nacional. Já somos uma associação que conta com mais de 11 mil associados. Prestamos apoio a pessoas com demência, não é só a pessoas com doença de Alzheimer. E para além de prestar apoio a pessoas com demência, prestamos também aos seus cuidadores, sejam eles profissionais ou cuidadores familiares, informais. Temos uma série de serviços, dos quais constam uma unidade residencial, centros de dia, serviços de apoio domiciliário, portanto, em vários pontos do país. A unidade residencial é que é só uma ainda. Depois temos também um departamento de formação, e temos outros serviços e outros projetos em colaboração com outras entidades, como o Cuidar Melhor, o Café Memória, que também se vão realizando por todo o país. Tentamos prestar apoio a todos aqueles que nos contactam. Por exemplo, temos uma linha de apoio que funciona a nível nacional e internacional, porque é uma linha telefónica com um número fixo, portanto qualquer pessoa nos pode telefonar, esteja em Portugal ou não. E essa linha funciona normalmente das 10 à 1 e das 2 da tarde, das 14 às 17, mas tentamos que, estando alguém no serviço, nas instalações onde funciona a linha, atendermos o telefone também fora deste horário. De qualquer das maneiras, todas as chamadas que nos chegam a esta linha têm retorno, ou seja, mesmo que nós não consigamos atender o telefone, ficamos com um registro na base de dados da chamada, portanto, o número que entrou, e assim que nos é possível, tentamos retornar todas as chamadas que nos chegam, mesmo que não consigamos atender na altura, devolvemos a chamada mais tarde. Então, essa associação, ela vem há quantos anos a dar esse tipo de apoio é uma pergunta bastante pertinente. Sim, é uma pergunta bastante pertinente, porque nós, para o ano que vem, em 2018, fazemos 30 anos. Portanto, nós somos fundados em 1988, embora tenhamos efetivamente começado em funções, ou seja, com serviços para os cuidadores no ano de 1992. E desde lá até hoje temos evoluído e temos crescido bastante de uma associação muito pequenina, de facto, com meia dúzia de associados. Como eu disse há pouco, temos quase 12 mil, portanto nós queremos de facto apoiar o maior número de pessoas. Obviamente, como qualquer outra instituição particular de solidariedade social, nós temos algumas carências financeiras, como é óbvio, mas tentamos gerir as nossas verbas por forma a conseguir fazer o melhor com o menor dinheiro possível, não é? E, portanto, é sempre uma gestão cuidada. Nós já somos uma instituição, apesar de tudo, grande. Nós funcionamos, temos delegações no Norte, temos delegação no Centro, temos a sede em Lisboa, temos uma delegação também na região autónoma da Madeira. E de qualquer das maneiras tentamos dar apoio a todo o país. Para isso estabelecemos parcerias com gabinetes de apoio que estão espalhados de norte a sul, em todos os locais. Tentamos dar de facto apoio ao maior número de pessoas possível. E nessa comemoração dos 30 anos em 2018, vocês pretendem fazer, ou já tem um projeto de algum evento para marcar ali os 30 anos? Nós temos vários. Vamos organizar uma conferência grande para tentar falar de temas que são extremamente pertinentes na atualidade de hoje e que são perguntas que nos chegam desde profissionais a familiares, e vamos tentar organizar uma conferência e estamos já a desenhá-la para tentar dar resposta a estas questões. Temos também em vista iniciar uma campanha nacional que não posso desvendar muito porque ainda está no segredo dos deuses, mas que esperamos que tenha impacto e que vá sensibilizar todas as pessoas e a sociedade como um todo. E depois temos sempre a tentar divulgar os nossos projetos mais queridos, os nossos projetos de ajuda direta, por exemplo. Vou dar agora um exemplo de nós temos agora, e isto porquê? Porque estamos agora na época do Natal, e então lembrei-me deste em particular, que é a venda de Natal, cuja verba reverte na sua totalidade, portanto os fundos angariados com esta venda de Natal revertem única e exclusivamente para um programa que nós temos, que é o Plano de Apoio na Incontinência,
E isto serve para quê? Para nós ajudarmos as famílias mais carenciadas a comprar material que possam apoiar na incontinência, ou seja, desde fraldas a resguardos, a cremes para prevenir as escaras. E, portanto, esta venda de Natal decorre em Campo de Ourique, na rua Tomás da Anunciação, no número 112. Se puderem lá ir, ela funciona de segunda a sábado, das 11 às 5h30 da tarde, às 17h30. Portanto, se puderem lá dar um saltinho, pode ser que gostem de alguma coisa para oferecer e com isso estão a ajudar, de facto, famílias mais carenciadas a poderem prestar melhores cuidados. E vão bem a tempo porque aqui a 2 dias já é o Natal. Normalmente a venda prolonga-se um bocadinho após o Natal, porque de facto nós temos bons associados e temos bons portugueses no nosso país e então recorrem à nossa venda de Natal até para lá do Natal, o que é bom porque assim vai aumentando o fundo que nós depois podemos, com o qual nós apoiamos depois as famílias. Outra coisa que é muito importante dizer nesta área, que é algo que normalmente me perguntam sempre, é como é que nós conseguimos apoiar de uma forma mais direta os cuidadores no seu todo. É importante perceber que prestar cuidados a uma pessoa com demência é difícil e às vezes quando surge um diagnóstico, os cuidadores ficam muito perdidos. E agora o que é que eu faço? Quais são os comportamentos que vêm por aí? Como é que eu vou lidar com esses comportamentos? Que estratégias adequadas é que eu vou fazer para responder às necessidades do meu familiar, da minha pessoa, não é? E então nós temos um departamento de formação. Para além desta linha que presta informações, temos um departamento de formação que organiza também workshops e ações de formação e ações de informação, e as pessoas que recorrem a nós sabem também que nós tentamos ajudar não só nas formações presenciais, mas também mesmo por telefone através desta linha. Portanto, se alguém tiver agora um diagnóstico ou alguém que tenha um familiar com demência em sua casa, contacte-nos. A linha de apoio é o 21 361 0465. E de certeza que se não conseguirem hoje, porque hoje é fim de semana, a partir de segunda-feira as colegas começam a retornar as chamadas e vão conseguir falar com alguém que lhes vai dar algum apoio, alguma orientação, dizer que serviços é que existem não só na Alzheimer Portugal, mas também na comunidade onde a pessoa se insere, e isso ajuda. E agora, em relação à demência em si, poderia aqui nos falar um pouquinho para os ouvintes, não é? Que não tiveram ainda essa situação em suas famílias ou algum vizinho, não é? Para umas pessoas isso já é bem presente, não é? Mas tem pessoas que ainda não tiveram essa experiência. Pode aqui dar-nos um chico? Sim, com certeza. As demências são uma patologia, são uma doença do sistema nervoso central, que são crónicas, são progressivas, vai existindo um desenvolvimento e um agravar da sintomatologia ao longo do tempo. É preciso estar-se atento aos primeiros sinais, porque isso ajuda muito num diagnóstico precoce, e quanto mais cedo a pessoa começar a fazer uma terapêutica, não só medicamentosa, mas também ao nível, portanto, uma terapêutica farmacológica com os medicamentos, mas também uma terapêutica não farmacológica, ou seja, a estimulação cognitiva, atividades específicas para pessoas com demência, isso ajuda a retardar a evolução da demência. E normalmente como é que as pessoas começam a demonstrar que alguma coisa não está bem? Porque, por exemplo, começam a perder-se em sítios, em locais que lhes são familiares, não é? Perdem-se em sítios que não lhes são tão familiares no início, mas depois rapidamente começam-se a perder em sítios que são familiares. Por exemplo, uma pessoa que vai de casa para o emprego pode sair na paragem do autocarro errado e depois pensar, mas onde é que eu estou? Agora vou para onde? Como é que agora volto? E ficam um bocadinho desorientadas. Depois, pessoas que começam a ter dificuldade em seguir uma conversa, porque se calhar ao fim de algum tempo de conversa esquecem-se do que é que estavam a falar e perdem o raciocínio e precisam de alguém que lhes diga, olha, estávamos a falar, por exemplo, do teu irmão que foi a Espanha. E ele, pois é, e depois continuam então a conversa. Têm algumas dificuldades ao nível da linguagem também, querem nomear um objeto, por exemplo, olha, passa-me a caneta. Ou seja, têm pequenos segundos em que não conseguem nomear o objeto, o guardar coisas que sempre guardaram no mesmo sítio, guardarem no outro e depois não se lembrarem, pensando onde é que eu, por exemplo, uma pessoa que chega à casa, que depois, passado 10 minutos, vai sair e não encontra as chaves de casa. Pensa, onde é que foi que eu as coloquei? Vai ao sítio onde normalmente costuma colocar e não as encontra. E pensa, e agora? Não é? Qualquer um de nós o que faz é pensar em que sítios da casa é que nós somos. Por exemplo, se eu fui à cozinha e se fui ao quarto, vou à cozinha e vou ao quarto à procura. Provavelmente esteja lá. Não é? Uma pessoa com início de demência não consegue fazer isto, ou seja, não sabe onde é que esteve em casa. Ou seja, vai procurar na cozinha, no quarto de banho, na sala, porque já não se recorda em que divisão é que foi.
Depois também se começa a notar muitas vezes quando as pessoas são facilmente enganadas. O que é que eu quero dizer com isto? Têm um discernimento fraco ou diminuído, ou seja, alguém que lhes queira extorquir dinheiro, que lhes faça uma conversa que leva a que elas gastem dinheiro, por exemplo, que lhe deem dinheiro porque é o senhor do gás, porque é coisas assim que não são verdade e as pessoas não conseguem perceber que alguém os está a enganar, também é um sinal. Agora vejamos, isto são coisas que começam a acontecer repetidamente, não? Porque são coisas que nos acontecem a todos nós de vez em quando. A questão é que a nós, se calhar, acontece-nos uma vez de vez em quando, uma vez por mês ou uma vez de 15 em 15 dias. Não com as pessoas com demência, isto é uma coisa que começa a acontecer muito recorrentemente e não é um destes exemplos, são vários destes exemplos que acontecem num curto espaço de tempo. Pequenos sinais que vão sendo Pequenos recorrentes. sinais que vão sendo recorrentes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma medicação para tomar, por exemplo, uma pessoa diabética ou com tensão arterial alta, que tem aquela medicação para tomar todos os dias, começa a esquecer-se da medicação com muita frequência. É preciso estar atento, porque se é uma coisa que ela já faz há bastante tempo, não é suposto começar-se a esquecer, porque já faz parte da sua rotina. Não é? Portanto, são aqueles pequenos sinais que alguma coisa não está bem. E quando nós temos algum familiar que começa a ter esses sinais, qual a primeira coisa que devemos fazer? Como que devemos agir? Primeira coisa, normalmente o processo, não é? É levar a pessoa ao médico para fazer um diagnóstico diferencial, um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, melhor. Maior é a probabilidade de nós retardarmos a evolução da demência. O percurso normalmente será médico de família, que percebe que alguma coisa não está bem, que não são só sinais de velhice ou que não é só sinal de depressão, e passa uma prescrição para a pessoa ir a um especialista, que é neurologista ou psiquiatra. Há muitas famílias que optam por ir diretamente a um especialista, a uma clínica privada, isso depois depende também da condição financeira de cada um e dos acessos onde estão, não é? Se calhar em Lisboa é mais difícil ir a uma consulta de especialidade rapidamente num hospital do que se calhar numa cidade mais do interior. Portanto, isso depois depende também do contexto onde a pessoa está inserida. Mas passa por aqui, passa por ir a um especialista, neurologista ou psiquiatra, volto a dizer, especialista na área das demências, para que ele possa, de facto, fazer o conjunto de análises e de exames necessário para se definir se a pessoa tem ou não demência e que tipo de demência que é. Mas, a doutora Ana, tem aí uma outra questão que seria a aceitação dessa pessoa, não é? No seu meio familiar, se ela vai aceitar que esses sinais podem ser de Alzheimer. Sim, o que é que pode acontecer? Vejamos, a primeira pessoa que normalmente se percebe que não está bem é a própria. Porque ela começa a perceber que se esqueceu do recado que lhe deram e muitas vezes utilizam estratégias para disfarçar. Por exemplo, dizem, esqueci-me do recado, estava a fazer outra coisa ao mesmo tempo, eu sei que tu me telefonaste e que me disseste para eu fazer qualquer coisa, mas esqueci-me porque entretanto também comecei a falar com não sei quem. Ou seja, arranjam assim umas desculpas. Tanto que nós vemos muitas vezes quando vão ao médico, inicialmente, e os médicos, os especialistas fazem aquelas perguntas iniciais, básicas, que é comum fazer-se. Por exemplo, que idade é que tem, quem é o Presidente da República. As pessoas muitas vezes dão respostas, como não sabem a resposta, dão respostas perfeitamente lógicas e coerentes, como por exemplo, doutor, não se pergunta a idade a uma senhora. Não é? Ou dizem, doutor, eu nunca liguei a política, nem faço ideia porque eu nunca liguei a política. Há muitos anos que já não liga isso, já não tenho idade. Ou seja, elas não sabem a resposta, mas encontram uma forma de conseguir dizer algo coerente e lógico e que não implica sentirem-se em causa. Não é? Ou seja, as pessoas até percebem que têm problemas de memória e muitas vezes os familiares ficam-se por aí e não lhe dizem o resto. Nós, na Alzheimer Portugal, acreditamos que as pessoas têm o direito à sua autodeterminação, ou seja, têm o direito a conhecer o seu diagnóstico. Como é óbvio, isto é algo que tem que ser ponderado entre o médico e a família, porque melhor do que ninguém a família conhece a pessoa com demência. E se há pessoas que, sabendo que têm demência, até fazem por si, ou seja, procuram apoio na Alzheimer Portugal, procuram fazer atividades de estimulação cognitiva, ou seja, elas próprias se ajudam a que a demência evolua devagar, outras pessoas podem ficar extremamente deprimidas. E, portanto, ninguém melhor que os familiares que as conhecem há tanto tempo para perceberem qual é essa decisão. Embora nós achemos que as pessoas, pelo menos numa fase inicial, têm capacidade e que devem saber o seu diagnóstico. Mas depois depende também da personalidade de cada um. Doutora Ana, para terminarmos aqui a nossa entrevista, só a última pergunta. Diga-nos qual idade aproximada podemos começar a dar sinais de Alzheimer. Eu acho que a pergunta é interessante, mas a resposta é um bocadinho complexa. Ou seja, normalmente a doença de Alzheimer surge a partir dos 65 anos.
E vejamos uma coisa, algo que é preocupante hoje em dia é pensarmos, ainda agora um estudo muito recente da OCDE, agora do mês passado, nos diz que, enquanto que em 2015 as estimativas para Portugal eram de 182 mil pessoas com demência, a partir do mês passado passaram a ser que hoje, em 2017, existem já 205 mil pessoas com demência. E estima-se que para 2037 sejamos já a 322 mil. Isto tem a ver com o quê? Não é só com a doença de Alzheimer, que é de facto o maior fatia, o maior bolo e que surge a partir dos 65, como eu disse. Mas há outro tipo de demências precoces que surgem a partir da casa dos 40, dos 42 e cada vez são mais frequentes, não é? Agora, temos aqui que pensar uma coisa, mesmo quando nós, por exemplo, eu tenho 42 anos, mesmo quando eu chego a esta idade e penso, epá, já me esqueço disto, já me esqueço daquilo, e chego a casa ainda ali um bocado atarantada a pensar, onde é que eu pus as compras, agora me lembro das compras. É normal, porque nós hoje em dia vivemos uma vida cheia de stress, sempre a correr de um lado para o outro, quer dizer, não é a mesma coisa de que estarmos de férias e relaxados. Ou reformados, não é? Ou reformados, portanto, é diferente, nós andamos numa vida corrida e, portanto, é normal que muitas vezes estejamos perdidos e desorientados e que seja complicado. Isso não quer dizer que tenhamos demência, mas em caso de dúvida, mais vale ir ao médico e fazer um diagnóstico e ficamos descansados de qualquer das maneiras, porque se for demência podemos tomar ações para nos protegermos e para retardar a evolução, e se não for, também ficamos descansados por esse lado. Agradecemos então aqui a presença da doutora Ana Margarida, representando aqui a Associação Portuguesa de Alzheimer no nosso programa. Um bom Natal e boas festas. Obrigada igualmente. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.